E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 91 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e anacrônicos, 1121 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado contra o amigão da Costa Rica, não? Porto Rico. Jogou E4, teremos E5, G4. G4? Sério? Beleza. Não é um lance proibido, né? Bom, é um lance ruim, mas não é um lance proibido. Então aqui, quando ele começa já um ataque totalmente desajeitado aqui numa das... Não dá nem pra chamar de ataque, né? Uma expansão desajeitada. O lance que me chama a atenção aqui já é D5, né? Brigando pelo centro. E tome pré-move na cabeça, né? Bispo G2. E aqui ele deve estar quase perdido aqui já. Não estou exagerando, tá? Tem dois lances que me chamam a atenção aqui. Um é tomar em E4 e depois cavalo F6, que parece muito próximo da vitória já. Ou cavalo F6 direto. Ataca o peão e ataca esse aqui também. Não tem como ele defender os dois. F3 seria um lance absurdo. Então cavalo F6. Pode ser que ele tome em D5. E aí bispo por G4. F3, dama por D5. Dá pra calcular já. Cavalo C3, dama C6. Tem cara que tá ganho também já. Outra opção é tomar em E4. Bispo E4, cavalo F6, parece uma pancada também. Mas eu vou jogar cavalo F6 direto. Acho que ele vai jogar G5 aqui e perder o peão. Esse seria um lance firme, né? E por D5. Um lance decente para ele tentar. Eu vou tomar em G4. G4 no pré-move. Evidente que vamos ter que olhar as partidas desse cara, né? Depois da partida. Os outros jogos desse amigão aqui. Gastei 48 segundos no lance. Jogou D3. E agora acho que eu vou capturar em G4 tranquilamente aqui com um sorrisão no rosto, né? Se eu tomar aqui, ele pode jogar G5, talvez não tem porque eu não tomar o peão de G4. Ameaçar a dama dele, depois de F3 eu volto bispo E6 e a primeira dica que eu daria para o meu adversário é jogar aberturas minimamente mais aceitáveis do que isso, né? Se eu tomar, ele vai tomar de dama. Bispo E6 parece até melhor, para falar a verdade, para ele não deixar ele desenvolver nada. Mas eu vou tomar aqui, talvez, né? Realmente não sei o que é melhor. Vou tomar, vai. Sinto que bispo E6 é melhor. Tá, jogou dama F3. Eu acho que vou fazer cavalo C6. Ele vai aplicar a mesma ideia, né? Que eu falei no último vídeo, né? De limitar meu cavalo. Mas segue a vida, né? Faz parte. Eu vou jogar cavalo C6. Vamos ver se ele vai ter o C3 aqui nas ideias dele. Jogou C3, ok. Legal, o cara já mostrou uma ideia decente aqui, né? E eu vou fazer, sei lá, P7, não sei. Vamos desenvolver. Agora dar uma acalmada na posição dele, né? Eu não tenho nenhuma ameaça imediata, eu quero jogar dama D7. E como eu abri essa coluna, provavelmente vou fazer roque grande. Nem precisava de bispo E7, pra ser sincero. Jogou cavalo D2 e acredito que dama D7 é um lance excelente aqui. Vou fazer dama D7. Posso tomar em E4, mas não vejo por que trazer o peão dele pra cá. O cara jogou G4, vai jogar B4, né? Interessante. Não acho que eu vou jogar rocão, né? Não vejo nenhum impeditivo de fazer isso. Se eu fizer rocão e ele fizer B5, cavalo A5, cavalo B3, eu tomo em B5. E a questão é, o rei dele tá no centro, né? Então eu jamais posso ter medo de um avanço desse, sendo que o rei dele tá completamente exposto aqui, né? No meio do caos aqui, no meio do fogo cruzado. E a minha ideia é bem simples aqui, né? Eu não precisava ter jogado bispo E7, tá? Foi uma perda de tempo bispo E7. E aqui, vamos lá. Eu coloquei todas as minhas peças no centro já, em direção ao centro. Minha torre ainda não está participando, mas não se prenda a isso, tá? Como eu falei, o desenvolvimento é importante porque você tem que entender que você tem que colocar seu rei em segurança e tirar suas peças, geralmente tá lá do rei, nesse caso eu roquei grande, tá? Roquei para lá da dama. Mas não se prenda, fala, nossa, eu preciso colocar minha torre em jogo. Não, porque essa coluna tá fechada e não vai abrir tão cedo.
Então aqui eu quero abrir minha dama e minha torre, né? Dama G4 é um lance possível trocar nas damas, mas eu vou jogar D por E4 aqui para entrar com a dama em D3. Cavalo por E4, eu posso trocar, ou posso fazer dama D3, que praticamente ganha a partida já, né? Vou fazer dama por D3, eu ganho um segundo peão, dama F5 cheque, eu tiro o rei, não tem nada. E o ataque dele tá longe, né, de acontecer qualquer coisa com o ataque dele, né? Ameacei trocar as damas e ameacei o cavalo também. Então ele não tem tempo para tirar a dama aqui, né? Dama F5 cheque é possível, mas eu jogo rei B8. Jogou cavalo F6, que não é cheque. Então eu posso trocar as damas se eu quiser, mas eu acho que eu vou tomar de bispo aqui para manter minha dama ativa, né? Eu não tô com medo dele tirar a dama também, minha dama tá destruindo ali em D3, né? Então eu vou jogar bispo F6, eu não vou deixar ele desenvolver o cavalo para cá agora, né? Quem sabe no próximo lance. Eu tô ameaçando lances como E4 aqui. Meu bispo agora tá excelente aqui em F6, né? E aí, talvez ele jogue B5. E aí, provavelmente E4 ganha, né? Dama D3, torre D3. Quando ele tomar em C6, bispo C3 e bispo A1. E aí? Calculou isso ou não? B5. Tá bom, tomou em D3 direito. Ok, esquece. Direto, aliás. Eu vou tomar a torre pro D3. Bispo E3. E agora eu vou tomar em C3, né? E4 é possível para tomar de bispo em C3, mas ele vai jogar cavalo E2, que, enfim, não é nenhum problema para mim, mas eu vou jogar a torre pro C3 aqui imediatamente, tomar o segundo peão. É o segundo peão ainda, né? Como que o segundo? Não, um, dois. Não, tenho três a mais já. Esse é o terceiro. Cavalo por E2. Eu vou jogar a torre, sei lá, torre C4, talvez. Vou jogar a torre C4, tá bom? E quando B5, vou fazer o cavalo, o simplório cavalo D4, né? Tá excelente aqui, porque ameaça trocar, ameaça dupla ali. Esse aqui também tá bom, mas cavalo D4 parece bem mais simples, né? Ameacei duplo, quero trocar às vezes. Ele vai ter que tomar, eu vou tomar e vou abrir essa belíssima coluna para minha torre. E a posição tá deteriorando a cada lance que passa, né, pro nosso amigão aqui. De Porto Rico. Ele tá pensando aqui depois de cavalo D4. Tomou de bispo, eu vou tomar de peão. Torre 8 é uma ameaça seríssima aqui. D3 é uma ameaça séria. Porque eu ameaço o cavalo e ameaço a torre, né? Jogou torre D1. E aqui estamos bem próximos do fim, né? Tá caindo esse peão também. Mas agora sim, então olha só que legal. Naquele momento, o que eu podia fazer? Né? Seguir o livrinho de desenvolver as peças, e o livrinho não diz isso, tá? O livro diz que é legal desenvolver as peças, colocar o rei em segurança, mas leia-se desenvolver as peças principalmente do lado que você vai fazer o rock, que geralmente é lá do rei, né? Mas eu não tenho necessidade de fazer isso. Agora, depois de passados 7, 8 lances, agora sim eu vou jogar a torre 8. Porque agora sim essa coluna está aberta. Olha que beleza. Agora ameacei torre C2. Praticamente ganha. E se ele jogar rei F1, eu jogo torre por A4. Coloquei mais uma peça em jogo, seria o quarto peão de vantagem já. Mas a partida é bem instrutiva. Mas olha só, como eu falei no último vídeo. Aquela consistência que a gente viu na última partida, não vamos ver no 1100 ainda. Com todo respeito a todos os espectadores aqui do canal que tem 1100 de hate, o cara jogou muito acima do nível dele, né, na última partida. Jogou consistente, foi para um final, sabia um pouco de teoria até, mas aqui o cara já jogou de maneira meio alucinada, né, vamos dizer assim, a abertura. E acredito que não teremos uma escocesa mais uma vez, porque não teremos uma segunda partida. Torre D3 e agora talvez, foi só falar, eu ziquei, né? Teremos o abandono. Eu achei que ia demorar a partida ainda. Mas Ah, ele abandonou já. Imediatamente abandonou. Tá. Manda um salve pra Embu das Artes, Cricão. Uma mensagem aqui no chat. Um salve pra Embu das Artes. Aqui pertinho, Grande São Paulo. Mensagem do usuário Aliaga111. Beleza. Bom, vamos pra análise, né? Vamos pra análise. Daria pra jogar mais uma partida? Sim, era possível. Mas vamos fazer a análise mais longa dessa vez. Vamos lá. Vai durar uns 3 anos a série desse jeito. É legal assim, né? Fazer uma partida, né?
E análise tranquila. E na próxima temporada não, não tem nem partida, é só análise. Vamos lá. Revisão já está feita. 76,4, nosso amigão aí de Porto Rico. E a minha foi 92,6. Três imprecisões dele. Temos um desafio aqui do João Vitor, que não será aceito no momento. Três impressões do meu adversário e um erro dele. Vamos para análise. Bora. Ah, não, podemos pesquisar as partidas dele, né? Olha só que legal. Vou fazer isso depois da análise. Então, E4, E5. Ele jogou G4. Tática João Kleber. Fica comigo até o fim do vídeo, que a gente vai ver se dá certo esse repertório. Porque o cara fez pré-move. Olha só. Olha o tempo do cara. Ele fez pré-move. E4 e G4. O cara simplesmente fecha o olho. E4 e já deixa o pré-move feito aqui com G4. Olha que beleza. Tudo bem, cada um com suas manias, né? Bom, E5 ele joga G4, que é um lance que dispensa comentários, né? Um erro gravíssimo por vários motivos. Não desenvolve uma peça, enfraquece o rei dele, deixa o próprio peão exposto, né? E aqui o instinto é de você contra-atacar o centro. Então, o que que diz o livrinho? Né? Eu falo o livrinho, parece que tem um livro, né? Dos conceitos, dos direcionamentos do xadrez. Não tem um livro que fala isso, tá? Tem vários livros que tratam de vários temas. Não tem um livro, né? O xadrez. Seria legal esse livro, né? Teria 15 mil páginas. Mas o que que os livrinhos dizem? Vem um ataque na ala, você vai tentar contra-atacar no centro, né? Como eu falei, isso aqui não dá nem para classificar como um ataque, né? É um lance alucinado aqui, o G4. Mas qualquer tipo de avanço na ala, a tendência é que você abrir o centro vai te favorecer. E esse é um lance evidentemente óbvio, D5, né? Por isso que vou voltar naquele ponto que muitas vezes o pessoal comenta, né? Que fala, pô, Grico, eu tentei jogar Petrof, estudei, fiz o seu curso da Petrof, tô imaginando o dia que sai o meu curso da Petrof, daqui a alguns anos. Fiz o seu curso e aí o cara não jogou cavalo F3, o cara jogou G4, e aí não tem no curso G4. Só faltava ter no curso G4. Se você comprar um curso de Petrof e tiver G4 no lance 2, esse curso é muito ruim, tá? Então, essas não vai ter no curso. E você joga normal, você esquece a Petrof, né? Cavalo 6 é um lance normal aqui, não tem nada de errado. Mas o D5 chama muito mais atenção. Já começa o quê? A explorar as fraquezas do lance G4. Já tô de olho no peão, já cutuquei o peão de leve, e se ele tomar, eu jogo, não sei. Até cavalo F6 tá excelente aqui, mas dama D5 tá bonito demais aqui. Já ameaça ganhar a torre, por quê? Eu tô explorando a fraqueza do G4, né? Ele jogou bispo G2 e aqui cavalo F6, para mim tem mais cara de lance correto do que o D por E4, que estaria ótimo também. Cavalo F6 tocando os dois peões e aqui a posição dele já é grave, né, em questão de três lances, né? Eu achei que ele ia fazer isso e ia jogar bispo por G4 aqui. E aí se F3, dama D5, dama D5 não é o mais correto. Ok, provavelmente eu posso tirar meu bispo aqui. Qual que é o lance? Ah, cavalo E4 eu tenho? Não, peraí. Ah, ele toma aqui. Peraí, deu um branco aqui. Porque se ele tomar ali, ele perde a dama, né? Ele tem um lance que ganha aqui. O que é H4? Ah, dama E2. Agora apareceu o lance pra mim aqui. Computador, dama E2. E dama H4 tira o rei, né? Porque se tomar aqui, perde a dama. E se tomar aqui, eu supus que era mate aqui. Nem sei como, né? Enfim, sei lá. Não vem ao caso. Estamos viajando aqui já, né? Tem mate em 3 aqui. Ah, cavalo C5 e dama D4. Ok. De novo, eu roubei ali, vendo o lance do computador da análise. Bom, então E por D5. Bom, era um lance, né? Enfim. Então, o que eu falei é que eu calculei na hora, né? Só pra mostrar aqui. Cavalo F6 é por D5, bispo G4 F3. E aí. Dama D5 eu falei, né? Aqui. E aí, cavalo C3. Se eu tirar dama de mau jeito, cai ali, eu já posso jogar dama C6. E é isso. Eu mantenho o contato com o bispo, mas por algum motivo o branco tá vivo ainda, né? Que eu posso jogar simplesmente bispo F5. Né? E só pra concluir aqui, bispo F5. Se o cara jogar C4, qual que é o lance que as pretas fazem aqui? Deve ter mil lances bons, porque a posição branca tá arruinada, tá? Mas é um conceito que eu já mostrei pra vocês várias vezes, né? Bispo C5 é um lance excelente, desenvolve aqui, mas certamente C6 é um lance bem aceitável aqui. O computador gosta do lance. Já mostrei várias vezes esse tipo de ideia, né? C6 pra contestar aqui, e se ele toma, eu desenvolvo mais uma peça. E aqui eu tenho um ataque destruidor aqui, né? Eu vou rocar grande
provavelmente dar mate aqui no centro, né? Com o rei das brancas aí no meio do caminho. Bom, dito isso, o cara jogou D3, eu tomei em G4. E aí, se F3, eu voltaria o bispo para E6. Ele jogou bispo para F3, eu troquei, ele desenvolveu a dama, cavalo C6, C3. E aqui bispo E7, claro que tá normal, mas dama D7 era mais lógico, já pensando no meu plano. Como eu tô rocando, ele abriu a coluna aqui, o roque pequeno não me parece tão tentador. Tá bem sossegado também, tá? Porque eu posso fazer roque e G6 se necessário depois, mas minha ideia era rocar grande aqui. Bispo E7, dama D7 é um lance que eu gosto bastante. E agora, depois de B4, vou fazer roque grande. Né? O B5 eu faço cavalo A5. E agora, assim, quando ele faz o A4, eu... Aliás, olha só. Mais uma partida que tem um tema claríssimo, né? A última partida foi o tema de limitar as peças do adversário. Nesse caso, é o tema o quê? Do contra-ataque no centro. O que o cara fez na lance 2 comigo? Ele jogou G4 e, bum, eu joguei D5 estourando. Agora ele começa a me atacar do outro lado. Não dá nem pra chamar de ataque de novo, né? É um avanço desajeitado do cara. Mas quando ele avança numa ala, o que que eu faço? Contra-ataco no centro, né? E o centro tá um potencial de ficar completamente aberto aqui. Por isso que, olha qual que é a conclusão que a gente chega. Acompanha comigo aqui o raciocínio. Quando que os ataques nas alas funcionam melhor? Quando o centro está fechado. Porque se o centro está fechado, não tem briga no centro. E aí você tem mais liberdade para atacar em uma das alas. Então, as posições mais tradicionais de ataque, na Índia do Rei, por exemplo, são posições de centro fechado. E aí as brancas atacam na ala da dama e as pretas atacam na ala do rei, né? Na Índia do Rei tradicional. Mas enfim, aqui eu vou jogar D por E4 para abrir a posição ao máximo, né? Ele toma de cavalo, eu jogo dama D3 e aqui é um final com 2 peões a mais. Não tem muito o que falar aqui, né? Ele jogou cavalo por F6, eu joguei bispo F6 sem nenhuma afobação para trocar as peças, né? Claro que eu tenho 2 peões a mais, a troca é boa para mim, mas não, vamos tentar não ficar afobado em desesperadamente trocar as peças. Se você está muito desesperado para trocar as peças, você começa a fazer algumas concessões para o seu adversário, né? Então aqui eu não preciso desesperadamente trocar as peças. Se ele tirar a dama, ele vai ter problemas. Meu rei não tem nenhum problema aqui, né? Ele trocou as damas, torre toma. Bispo E3 eu tomei em C3, cavalo E2 eu joguei torre C4, B5 e aí cavalo D4 é um lance que me agrada bastante, porque eu já troco mais uma peça, conservo a vantagem dos 3 peões a mais, e eu abro a coluna para minha torre aqui. Ele jogou torre D1, veio torre 8, e aqui realmente rei F1, bom, ele fez rei F1, né? Era necessário, e agora torre por A4 eu tenho 4 peões a mais agora, né? Tudo bem organizado. E o próximo passo seria começar. É que eu tenho um ataque direto ainda aqui, nem incomodar o cavalo dele. Mas acho que o próximo passo seria começar a avançar os peões, né? Eu aqui acho que teria a tranquilidade de jogar a torre B4, pegar o peão e avançar aos poucos aqui a minha maioria, né? Vou ficar com possivelmente 4 peões contra 0. E aqui é tomar o peão e entender que esses finais você vai ganhar, mas você tem que ter um mínimo de paciência. Né? Você não vai ganhar aqui em 3 lances. Né? Questão de tomar o peão e entender que você vai trabalhar. E esse é o tipo de final que ainda demora bastante para ganhar, mesmo que você ganhou todos os peões do seu adversário. Né? Ele jogou torre D3 e aqui ele abandonou sem esperar a resposta do adversário. No caso eu, porque eu ia jogar torre A1 cheque. E ele não pode cobrir, tem que jogar rei G2. Aí sim eu troco as torres em H1, rei por H1. Eu jogo torre por E2, ganho mais uma peça. E aqui eu nem preciso tomar o peão, já posso começar a avançar C5, C4, né? Permitir a tomada em passando. Eu vou acabar coroando esses peões com facilidade. Beleza. Então, uma partida bem. Vamos ver aqui as partidas do meu adversário, mas um tema bem. Essa partida com um tema bem legal de contra-ataque no centro. Né? Eu não lembrava de ver uma partida que tem um contra-ataque no lance 1, no lance 2, né? Porque o cara jogou G4 e aqui eu já tenho que começar a trabalhar para abrir o centro. Não porque é necessário, não porque eu tô levando um ataque, mas porque eu vou me aproveitar das fraquezas que ele criou. Quanto mais aberto o jogo, mais fácil de explorar essas casas fracas que ele deixou. E antes de a gente ver as partidas do meu adversário, eu deixo mais uma pergunta para vocês aqui. Além do D5, qual que é um lance que, para te dar aquele sono legal agora, hein? Que a longo prazo vai, vai explorar as casas fracas que o seu adversário deixou. Então, por exemplo, o D5 é um lance excelente, mas o G4 ele enfraquece o quê? Essa casa, que não é tão uma casa tão tentadora,
Mas F4 é uma casa muito tentadora. Então o lance que me chama a atenção aqui, que não é o melhor lance, acho que é um lance até um pouco lento, é cavalo E7 aqui. Porque você já tá de olho na rota do cavalo. Então cavalo E7 aqui é um lance bem decente também. Ele vai criticar, né? Porque D5 tem que ser melhor. Mas ele acha um lance ok. E eu quero trazer o cavalo para G6 e eu fico de olho nessas duas fraquezas. Então você entende como o movimento de peões do seu adversário, ele determina muitas vezes para onde você vai com as suas peças. E de novo, principalmente o cavalo, né? O bispo também, mas assim, a relação pode ser um capítulo do meu livro, né? A relação dos cavalos com os peões adversários, né? Ou dos bispos com os peões adversários também. Pensando, né, em quando os peões limitam as peças e também quando os peões dão liberdade total. Porque repara só, o cara fez dois lances e nos dois lances ele conseguiu a proeza de enfraquecer uma casa muito séria, já meio próxima do rei, que é a casa de F4. Existe o nome do cavalo do Kasparov, quando o cavalo chega nessa casa aqui, que é essa casa em F4 para as pretas ou F5 para as brancas, né? O Kasparov fazia isso, eu nem sei porque que tem esse nome, mas eu já ouvi que esse é o cavalo do Kasparov, né? Essa casa que é muito, muito boa, principalmente se o adversário fez o rock, né? O cavalo vai estar aterrorizando aqui o rei branco. Vamos para ver as partidas do nosso amigão aqui, do José. José de Costa Rica. Vamos ver aqui o rating dele. Ele tem 8.000 jogos no chess.com. Meu amigo. De rápidas, tá? De Blitz. Blitz jogou 500 jogos só. Em 2020 o cara tinha 1.800 de rating. Caramba. Aí é muita variação, né? Enfim. Mas esse cara jogou de acordo com o nível dele atual, né? Tá com 1.127. 8.000 jogos. Não aparece pra vocês, tá? Mas eu tô vendo aqui o número de partidas. Vamos ver uma partida dele de branca, se ele joga desse jeito bem enlouquecido aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se veio E4 G4. Veio. Evidentemente que veio. Então, E4, E5, G4. Não foi pré-move. Gastou 6 segundos no G4. E é interessante ver como o cara de 1.100 reage, né? Olha só. Olha que interessante aqui. Olha que interessante. Ele jogou D6, não é o melhor lance, mas é um lance bem aceitável. E ele já joga H6 aqui, o cara, porque ele responde de maneira, vamos dizer, defensiva ao H6, ao G4. Interessante entender isso, porque quanto mais enlouquecido o seu adversário joga, mais pro contra-ataque você tem que jogar, porque o cara tá provavelmente criando um monte de fraqueza, né? Criando peão fraco, criando casa fraca, não desenvolvendo, né? Então H6 é um lance que talvez é até intuitivo, só que é um lance muito passivo aqui, né? Você tá aceitando o G4 do adversário, né? Você não tá punindo. Mas o cara queria fazer o quê? Ele acabou não jogando o cavalo F6, tá? Mas ele queria talvez tirar o cavalo para F6. H6, H4. E o cara segue aterrorizando, né? Avançou aqui. Ele não tá nem a fim de avançar peão. H5, F4, olha só. Parece até aquele maluco, né? Que sai atacando o ataque. Como é que era? Bogdan, né? Cavalo ali, F5. Deu muito certo. Destruiu o cara aqui. E ele ganhou uma peça e, enfim, agora ele começou a desenvolver, né? E realmente o cara gosta de avançar os peões. Agora, a torre A4. Torre A4 eu nunca ia adivinhar aqui. Com 15 chances eu não ia adivinhar a torre A4. Nossa, mas tem muito lance antes de torre A4. Qualquer desenvolvimento de cavalo, de peão, de bispo, até o rei aqui, né? Mas é um lance engraçado a torre A4, né? Ele voltou à torre. Bom, mas deu bem certo, né? Agora eu tô mais curioso pra ver a reação dos adversários, né? Contra esse ataque desajeitado. Caraca, ele ganhou em 9 lances de um maluco de 1.000 de rating. Que interessante, né? Realmente eu tenho que fazer isso mais vezes, tá? Porque, claro, eu enfrento os adversários, né, que eu vou enfrentando, a gente começa a ver o nível de quem joga 1.100, mas é legal ver as partidas entre eles, né? Que é a famosa rinha de capivaras, né? Mas E4, E5, G4, quase no pré-move, bispo C5, bispo G2. Ah, cavalo H3, olha só, ele deu um toquezinho da abertura Edge, né? Ele aproveitou uma das ideias aqui do Edge e fez o cavalo H3. D6, G5, lá, D3. E aqui o cara perdeu a dama, o cara. O cara jogou bispo H3, bispo que é um erro gravíssimo, né? Porque esse bispo fica monstro. H6 e perdeu a dama aqui. O cara gastou 15 segundos, né?
9 minutos e 45 no relógio e já tá ganho. A dama tá presa. Não tem dama H5 porque a dama tá aqui. E aí tiltou, jogou bispo F2, enfim, e abandonou, né? Não faz diferença entregar o bispo, né? Vamos ver só mais uma. Eu estou realmente maravilhado aqui com a ideia do nosso amigão. Estamos só vendo vitórias, né? Pra ver o lado bom, né? Do plano dele, que com certeza é bem animado. E4, D6, G4. Contra D6, G4 é bem menos grave. G6, G5. Caraca, esse é o ataque. Como é que é o nome do cara? José? Não, eu esqueci o nome do cara. José. José Valedon. Ataque Valedon. Vai pra não ser ataque José. Ataque Valedon. G4, G5 e vai, né? E bispo, pum, H4. C3. Ó, isso ele aprendeu em algum lugar, tá? Porque na hora que eu fiz cavalo C6, ele jogou C3. Então, claro que o G4 eu não sei de onde ele aprendeu, tá? Mas o C3 é um lance posicionalmente bem correto aqui, né? E B4. Ah, por isso que ele joga C3 pra avançar, talvez, né? A4. Até bem parecida comigo, né? Assim, ele jogou os mesmos lances comigo, né? Jogou o C3, B4, A4, bispo F3. Então a gente chega na conclusão que as pessoas seguem um padrão, né? Que é o que eu falo muito pra vocês sempre. Cavalo F1 sofisticado aqui. Caraca, o rei das manobras aqui, né? Caraca, tá dando uma claustrofobia aqui, esses cavalos. Começou a entregar umas coisas, ok. Bom, também não é o Mikhail Tal de brancas aqui, né? Aí saiu correndo com o rei, começou um pula-pula aqui. Não, tô ficando tonto aqui já. Tá bom. Beleza, só quero ver uma parte dele de pretas, tá? Pra fechar aqui. Vamos ver uma derrota, vai. Vamos ver só a última, ver qual que é a ideia que ele faz de pretas. De preta. Ah, o cara jogou. Não, o cara jogou DT. Vamos ver se um peão rei que jogaram contra ele. Uma abertura normal, né? Vamos ver. Ah, ele joga E5. Ok. Ah, mas ele fez quase pré-move, cavalo C6. Não, às vezes o cara tenta jogar normal aqui, né? Bom, tudo bem. Cavalo C6 estranho, D5 voltou. E G5. Como é que é o nome? Já esqueci o nome do cara. Valedon. Ataque Valedon. G5 e H5. Legal, hein? A gente cada vez mais vai encontrar esses perfis, né? Que o cara tem uma ideia que ele às vezes inventou da cabeça dele, viu alguma coisa parecida, e aí começa. G4 de brancas e de pretas quando. Achei até legal que ele teve a maturidade de jogar G5 um pouco mais tarde, né? Porque de preta você não pode enlouquecer tão cedo. Aqui parece bem decente até o G5 H5. Posição, o centro tá fechado, olha só. Ó, o centro fechado agora, sem querer. Mais um exemplo, só que dessa vez um ataque, uma expansão minimamente mais aceitável até, um pouco mais decente, né? Pra comigo foi loucura, né? E aí, cavalo F6, trouxe mais peça e amontoou pra lá do rei. Olha só, dama C8, o cara não viu o peão caindo. E bum, H4, cavalo G4, cheque. Nossa senhora, F6 dá até um frio na espinha aqui, né? Cavalo E6, aí começou a entregar tudo. Levou mate, ok. Tinha mate em 1 aqui, mas ok. Esse aqui é mate em 2. Beleza, tô gostando, hein, de dar essa checada nos adversários cada vez mais. Opa, peraí. Então temos. Não, tá aqui, tá certo. Temos o ataque Bogdan. Temos a abertura Edge, né? Você viu que até esse cara usou um pouco, né? Teve um toquezinho aí da. Uma influência, vamos dizer assim, né? Uma influência do Edge no repertório aqui do amigão. E agora temos o ataque Valedon, né? Que é o E4 e G4 no próximo lance, já de olho fechado. G4, H4 e é isso aí. Então temos 92 vitórias por enquanto e 1.129 de rating. Se você gostou da partida, da análise, de mais um plano aqui sofisticado, né, desse pessoal criativo aqui do chess.com, não esquece daquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!